Pronto. Boa noite, parabéns para vocês que decidiram nessa noite aprender um pouco mais. Eu fico feliz quando vejo pessoas dispostas a aprender, a se desenvolver, a crescer. Então, parabéns para todas vocês que hoje estão aqui junto conosco. Sintam-se abraçadas, tá bom? Me escutam bem aí? Maravilha. Bom, vamos lá. Nossa mentoria, mês da desconstrução, nesse mês de dezembro, nós estamos gravando aqui no mês de dezembro de 2024, essa mentoria que tem como primeira aula bloqueio de aprendizagem. O que seria bloqueio de aprendizagem? De maneira bem simples, seria uma incapacidade que nós temos de aprender algo. Talvez porque alguém, talvez porque um grupo ou por uma experiência individual, a gente limitou esse aprendizado, não é? Normalmente tem a ver com pessoas responsáveis no período da infância, né? Seja o nosso professor, seja nossos pais, seja os nossos tutores. Isso gerou um bloqueio de aprendizagem, né? É acreditar que não é capaz. Um bloqueio de aprendizagem é acreditar que não é capaz. Por exemplo, em algumas situações, algumas crianças, os pais, os responsáveis falam: "Ah, menino, você é burro. Você é incapaz. Você não sabe fazer nada." E inconscientemente essa criança vai crescendo com esse bloqueio de aprendizagem. Então observe bem a importância de aprender sobre o bloqueio de aprendizagem. E nós vemos em alguns casos profissionais que não têm sucesso, que não se desenvolvem, pessoas limitadas na inteligência, no desenvolvimento, não porque ela não tem capacidade mental, ou neural, ou cerebral, é porque foi implantado no emocional dessa criança, nesse período de formação, esse bloqueio de aprendizagem. Ou seja, uma incapacidade de aprendizagem. Não porque a pessoa criou esse bloqueio, mas porque foi projetado. Aí você pode me perguntar, mas qual a consequência? Qual a relação? Será que isso mesmo é importante? Sim, o bloqueio de aprendizagem afeta não só as questões de desenvolvimento da inteligência, mas de resultado. Resultado profissional, resultado nos relacionamentos, porque a pessoa se sente incapaz. Incapaz na sua forma de pensar, né? Agora, uma observação. Todos nós temos um certo nível de bloqueio, né? Todos nós. Independentemente da idade, todos nós temos um bloqueio, não é? Às vezes está fazendo uma prova e fala: "Nossa, que prova difícil, eu não tenho capacidade." A gente vai executar um trabalho, um projeto, a gente: "Nossa, que dificuldade esse projeto." Ou às vezes a gente vai criar um evento ou vai para uma situação um pouco mais de pressão, um desafio pessoal, e a gente se sente incapaz. Por quê? Porque por trás desse pensamento existe aí um bloqueio de incapacidade, um bloqueio de aprendizagem. Entende? Só que aí é emocional. Emocional, não é cognitivo, não é? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é desconstruir. Desconstruir. É como se fosse um terreno. Sabe um terreno? Porque nós somos adultos e ao longo desse tempo, dessa vida, o nosso terreno, a nossa vida, que é o terreno, foram colocados ali várias coisas nesse terreno. Vários bloqueios de inferioridade, de incapacidade. Todos esses bloqueios de aprendizagem têm a ver com incapacidade e inferioridade que alguém colocou na nossa vida de maneira consciente às vezes e às vezes de maneira inconsciente e travou a nossa aprendizagem. Não é isso? Como a gente tem que resolver? Primeira coisa, tem que desconstruir. Tem que limpar esse terreno.
esses pensamentos negativos que falaram da gente, que você não presta, que você é incapaz, que você é burra, que você não consegue, que você só vai até aqui, que você é incompetente, que você não sabe fazer as coisas. E isso a gente ouve muito nas famílias. Infelizmente é uma realidade nas famílias, né? A gente cresce ouvindo relatos. Eu já passei por essas situações que gera esse bloqueio de aprendizagem. Então é preciso limpar esse terreno. Limpar, desconstruir esse terreno, desconstruir esse pensamento que gerou esse bloqueio, desaprender tudo que não faz mais sentido. Então, se porventura você passou por essa situação de incapacidade, é momento de você ter uma autoanálise e desconstruir esse pensamento. Eu costumo dizer, até com o pessoal aqui em casa, não se limite. Não se limite. Não pense pouco, você é capaz. Você pode muito mais. Você está falando isso é porque alguém te limitou. Alguém te colocou em uma caixa, colocou em uma bolha. Não projetou seus talentos. Não lapidou as suas características. Não te impulsionou para o seu desenvolvimento. E você acreditou por ter a mente infantil, a mente imatura. Então é tempo de a gente entender esse bloqueio de aprendizagem e entender também que foi por algo, às vezes a incapacidade dos tutores, dos responsáveis, e dar um novo sentido. Acreditem, você é muito mais poderosa, corajosa do que você imagina. Se a gente olhar para dentro de nós, a nossa essência, a gente vai ver que nós temos capacidade. Esse bloqueio não é nosso, porque a nossa essência é a essência da criatividade, da produtividade, da capacidade de execução, de fazer, de ter resultado. Tá bom? Vocês estão entendendo? Dá um sinal para mim. É um tema muito importante. Fala para mim. Agora, a gente entende que Jerusa aqui quer falar, pode falar, Jerusa. Eu vou abrir aqui o microfone aqui para Jerusa. Ela vai participar, tá? Jerusa, deixa eu abrir aqui para ela aqui, ela vai participar aqui. Pode falar, Jerusa. Jerusa, me escuta? Pode falar, Jerusa. Acho que ela abriu aqui ou não. Tá, então vamos dar sequência aqui. Quando a gente fala que esse bloqueio de aprendizagem é algo que foi colocado na gente, a gente precisa entender que é uma programação, não é isso? É uma programação de aprendizagem. Então a gente precisa desprogramar tudo isso. Eu costumo dizer que é como um computador. Eu coloco um programa e ele começa a executar, não é? Com a nossa mente, com o nosso cérebro é a mesma coisa. Então a gente precisa desprogramar esses pensamentos negativos de incapacidade e colocar mais informação, informação nova, de capacidade, de novos resultados. Porque se a gente não eliminar esse padrão errado que colocaram na gente, a gente não avança na vida. Gente, esse bloqueio é sério. Ele limita a nossa capacidade. Ele limita, é um bloqueio de fato, é como se fosse uma parede nas nossas vidas que impede que a gente avance no conhecimento, na realização profissional. Lembre-se que essa mentoria é sobre desconstrução. Desconstruir aquilo que nós às vezes acreditávamos que era real. Eu sou assim, eu vou morrer assim, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, eu só vou até aqui, eu não vou dirigir, eu não vou ter uma empresa, eu não vou fazer uma faculdade, um curso, uma mentoria, uma universidade, eu não tenho capacidade de criar projetos. Em resumo, a gente se sente limitado. Só que nesse mês da desconstrução, nós vamos trazer essas informações, mecanismos para a gente tirar tudo isso das nossas vidas. Tá bom? Desconstruir significa construir algo novo daquilo que existe. Não é verdade? Eliminar.
quebrar, derrubar, limpar aquilo que não nos pertence, aquilo que não faz parte da nossa essência. Entende? Agora, uma observação. A mente funciona dessa forma. Tudo aquilo que a gente entende que é difícil, que é doloroso, a gente bloqueia e não aprende. Como eu posso resolver? Primeira coisa, buscar algo aquilo que a gente gosta. Algo aquilo que a gente gosta. Porque quando o cérebro entende que é simples, ele faz as atividades. Às vezes a gente não tem resultado porque a gente está fazendo algo que a gente não gosta. Está naquele trabalho ali porque precisa e a gente não tem aquela desenvoltura no aprendizado, sabe? Porque a gente está fazendo aquilo por obrigação. Então, é uma observação que eu faço para vocês. Por que eu não estou avançando na minha vida profissional? Por que eu não estou avançando na minha vida financeira? Qual o bloqueio que eu estou carregando? É de aprendizagem? Eu preciso reciclar? Eu preciso fazer um curso de atualização? Por que eu tenho esse pensamento? Alguém colocou na minha vida? Essa tarefa é uma tarefa complexa? Por que eu acho que é complexa? Vale a pena ficar nesse trabalho? Vale a pena insistir? Porque, analise bem, a prosperidade financeira, a prosperidade profissional, que é a mentoria que nós estamos trazendo, desconstruindo a nossa mente para ter um ano de 2025 de paz e prosperidade, não é isso? Todos nós queremos viver anos melhores. Todos nós queremos ter melhores condições de vida, sim ou não? Melhores salários, melhores bônus, ter uma vida financeira melhor. E entender desse bloqueio de aprendizagem é o primeiro passo, gente. Então questione por que eu não estou aprendendo? Por que eu não estou avançando? Esse trabalho, eu estou trabalhando aqui, mas não estou tendo resultado, por quê? Às vezes a gente dá um passo atrás e trabalhar um segmento que a gente gosta, que é mais simples, e que num determinado tempo eu vou ter resultado, é muito melhor. Aí eu vou limpando essas questões que travam o meu avanço. Tá bom? Vocês estão entendendo? Pode se manifestar aí que a gente vai respondendo as perguntas também. Pode falar. E outra observação. Jerusa, levantar a mão, Jucimar também. Quem quiser dar a opinião e algum conselho, alguma experiência, tá? Podem falar. Jucimar e Jerusa levantaram a mão. Podem falar aí vocês aí. Não, não está saindo o áudio, Jucimar. Acho que está com o fone ligado. Veja se é o áudio, o fone ligado aí. Tá ouvindo? Ah, eu não, mas eu não estou ouvindo não. Deixa eu desligar aqui, talvez seja o meu... Deixa eu desligar aqui, talvez seja o meu Bluetooth. Pronto, pode falar agora. Eu não. Vocês estão ouvindo? Por que eu não estou ouvindo? Na gente. A gente precisa entender, perdoar essas pessoas, a ignorância, e nos perdoar por ter acreditado em tamanha mentira. Já faz parte também do processo de desconstrução desse personagem. Não é verdade? Ótimo. Exatamente isso aí.
Exatamente sobre isso. Entende? Outra questão que a gente pode abordar é, parece um pouco difícil essa realidade, mas o nosso momento atual tem a ver com esses bloqueios. O nosso momento atual tem a ver com esses bloqueios. A nossa realidade atual tem a ver com esses bloqueios. Quando a gente entende essa realidade, que os nossos resultados, que o resultado de hoje tem a ver com as programações que aprendemos, a nossa vida muda. Eu mesmo passo por um processo de desconstrução todo o tempo. Por que eu sou assim? Por que eu penso assim? Quando alguém me coloca já em uma caixinha, ou me limita, eu já, opa, eu fico atento. Olha, está me bloqueando no aprendizado. Está me limitando. Eu não sou limitado. Dentro de uma ótica, claro, né? Dependendo do contexto. Mas eu deixo essa experiência para você. Todo mundo que passar por sua vida, seja patrão, seja um líder, seja um amigo, qualquer pessoa que te colocar em um segmento só, que te colocar em uma caixa e não te faça desenvolver, crescer, fique atento. Estão te limitando, bloqueio de aprendizagem, de incapacidade. Nós somos seres com uma capacidade incrível. E a gente não pode se limitar, porque isso atrapalha o nosso crescimento, atrapalha o nosso desenvolvimento. E aprender é a característica básica de quem quer se desenvolver. Gente, não tem como crescer na vida, não tem como começar o ano de 2025 sem aprendizagem. Não existe isso. Então, se eu e você, se nós queremos começar o ano de 2025 com novas perspectivas, a aprendizagem é fundamental. Aprender o conhecimento é fundamental. Agora, como é que eu vou aprender algo novo se eu tenho um bloqueio? Como é que eu vou reciclar minha vida profissional, financeira, o meu conhecimento se eu tenho um bloqueio? Então, é necessário desconstruir aqueles pensamentos de incapacidade que colocaram na gente, a gente tem que eliminar e fazer uma nova programação no cérebro. Desconstrução cerebral, desconstrução do pensamento, desconstrução da aprendizagem, para que a gente coloque novos pensamentos. O cérebro só funciona dessa maneira. Ele só muda com novos pensamentos. Ele só muda com desconstrução. Ele só muda com novos resultados. Não existe outro caminho. Entende? Tá bom? Agora, como eu falei anteriormente, como a gente desenvolve, né, esse bloqueio? Como é que é desenvolvido? Como a gente pode melhorar essa situação? Precisa ser simples, como eu falei. Né? Não adianta a gente querer aprender algo complexo que a gente não vai desenvolver. Eu preciso gostar também, né? E é dessa forma a gente aumenta a chance de aprender de fato, né? Deixa eu ver só quem chamou aqui, que a gente vai ter uma mensagem aqui. Vamos analisar. Ah, entendi. Eu acho que Jerusa apertou errado aí, né? Mas tá tudo bem. Então, agora sim, se eu quiser também, no ano de 2025, ter bons relacionamentos, eu preciso reprogramar esses pensamentos. Reprogramar. Entende? Eu preciso reprogramar. Se eu quero ter uma vida financeira equilibrada, eu preciso reprogramar. Não tem como avançar no financeiro se eu não reprogramar. Eu mesmo tive que mudar muito a minha mentalidade e capacidade, sabe? De escassez, de se limitar. Eu era aquela pessoa que era tudo controlado. Eu contava os centavos, eu contava o real, aquele troco eu deixava separado. Olha, eu tenho aqui R$ 1.000, eu tenho que deixar tudo separadinho. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui, que hoje eu tenho vergonha, mas eu vou contar. Eu, eu pegava R$ 10, gente, às vezes R$ 10 ou R$ 20, e trocava, sabe assim, R$ 2, eu trocava várias cédulas de R$ 2, ia para a igreja, e terça-feira, R$ 2, quarta-feira, sexta, R$ 2, e dividia. Entende? Essa limitação, porque me colocaram na minha mente esse bloqueio de aprendizagem, porque eu só vou fazer só isso. Eu não tenho capacidade de gerar mais recursos financeiros. É muito difícil prosperar. É muito difícil vender.
É muito difícil fazer negócio. Então, por medo de fracassar, de incapacidade, eu fazia o quê? Segurava esse dinheiro. E dividia pouquinho, 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 pouquinho. Agora me diga uma coisa. Quem que avança na vida financeira, na prosperidade com essa mentalidade? Com esse bloqueio? Porque eu aprendi dessa forma. Eu tive que desconstruir o meu pensamento e falar, não, você é capaz. Foi alguém que te falou que você não é incapaz, mas você é capaz. Você pode vencer, você pode gerar riqueza, você pode gerar resultados. Não se limite ao pouco. Você, onde você chegar, você vai trazer resultado. Com a comunicação, com as vendas, com os negócios, com o ensino, com as parcerias, sabe? Com as consultorias. Então comecei a ampliar o meu leque de trabalho. Porque anteriormente me colocaram numa caixa. Eu vou contar outra experiência, eu gosto muito de falar da minha vida. Quando eu falo que o bloqueio de aprendizagem, normalmente quem coloca nas nossas vidas é um pai, é uma mãe, é um professor ou é um líder religioso, é verdade. Eu queria ser jogador de futebol. Aí meu pai, não, isso aí é um entre 1 milhão. Isso não dá certo não. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não tem capacidade. Você não consegue aprender. Olha só que coisa horrível. Que perigo. Entende? E eu ali fui indo, resumindo, não tive como e não realizei o meu sonho. Agora, se uma pessoa falasse para mim assim, olha só, você tem que aprender coisas novas. Você tem que conhecer. Você tem que desenvolver a sua capacidade de aprendizagem. Não se limite, você é capaz. Aonde eu poderia estar hoje? Eu era uma criança. Quantas pessoas passam por isso? Se nós observarmos seriamente, a maioria das pessoas não tem resultado na vida financeira e profissional é por incapacidade que alguém colocou. Colocou um limite, colocou ali uma barreira. E a pessoa não avançou. Mas graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade hoje. Nunca é tarde. Por mais que alguém colocou essa incapacidade na sua mente, esse bloqueio de aprendizagem, de incapacidade, de te limitar, de te colocar inferior a todos e a tudo e ao mundo, nós repreendemos agora. Nós eliminamos. Nós eliminamos, não nos pertence. Dá tempo ainda. Não acabou. Enquanto a vida tem esperança. Vamos desconstruir esses padrões errados que colocaram nas nossas vidas e trazer desconstrução. Trazer desconstrução. Tá bom? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Podem falar aí. Agora, nós estamos nesse processo, né, de limpar nossa mente, de desconstruir, para ativar o 2025 muito melhor. Parabéns para vocês, começando já, antecipando, aprendendo coisas novas. Agora, eu não tenho como desaprender algo se eu não colocar para trás. É começar do zero. Na tarefa que nós vamos colocar, eu vou colocar no grupo, aí nós vamos fazer uma lista, né, desses bloqueios para que a gente venha trazer resultados diferentes, tá bom? A tarefa ajuda muito, programar. Então, por exemplo, precisamos programar, desconstruir aprendizagens equivocadas, aprendizagens erradas, resultados errados. Desprogramar tudo isso e trazer resultados diferentes, né? Então, preciso desprogramar. Eu preciso aprender coisas novas, porque quando aprendo coisas novas, eu tenho resultados diferentes. Se ou não? Eusimério, né? Tá com o microfone ligado. Tô ouvindo um som aí do latido, né? Desliga, por favor, o microfone. Entendeu? Então, gente, olha só, uma observação. Se eu não começar algo novo e deixar o errado para trás, eu não vou aprender coisas novas. Eu não vou aprender coisas novas. Não tem como começar algo novo sem deixar o velho para trás.
E aí eu quero também trazer uma observação. Se nós não aprendermos a nos comunicar com inteligência emocional, espiritual, financeira e se conectar com pessoas certas, a gente não muda esses resultados aí. A gente não vai mudar. Então anota aí, para resultados novos, para eliminar esse bloqueio de aprendizagem, vai anotando. Como eliminar o bloqueio de aprendizagem? Fica melhor assim. Como eliminar esse bloqueio de aprendizagem? Primeira coisa, inteligência emocional. Inteligência emocional é o primeiro pilar. Por que inteligência emocional? Porque se eu não estiver bem com as minhas emoções, tudo que falarem de mim eu vou acreditar. É assim ou não que funciona? Quando a gente não está bem com a gente mesmo, o que acontece? A gente acredita e faz tudo aquilo que pedem, que querem da gente. Então, para eu começar a eliminar esses bloqueios, eu tenho que ter inteligência emocional, que é o autogoverno. Se, por exemplo, alguém chega para você e fala, olha só, você é incapaz. Eu falo, não, eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus, o Todo-Poderoso, Rei. Como é que eu sou incapaz? Se Ele me deu todo o poder aqui na Terra, me deu governo, me deu autoridade, por que eu não vou fazer? Por que eu sou incapaz? Eu sei quem eu sou. Essa é a inteligência emocional, não deixar ser afetado por emoção de terceiros. Entende? Inteligência emocional. Aí a gente dá sequência. Espiritual. Espiritual é importante também. Porque muitas vezes tem algumas pessoas que trazem uma carga espiritual muito pesada. Olha, não vá. O inimigo vai te oprimir, vai se levantar. Tem muitas pessoas aqui que têm ministérios e que não estão ativados, que repercute na vida profissional e financeira. Olha só que importante. O bloqueio de aprendizagem não só vai para a área financeira, mas também emocional e espiritual. Porque também o espiritual não é só com os dons e fruto do Espírito, vem com aprendizagem também, que é meditação, que é o estudo da Bíblia, que é um curso de aprendizagem. Então, se eu tenho esse bloqueio de aprendizagem, eu posso até estar envolvido com o âmbito religioso, espiritual, mas eu não vou avançar porque eu tenho medo, eu tenho incapacidade. Então a gente precisa ter essa blindagem espiritual. Acreditar que Deus está conosco, nos cuidando, nos protegendo. Que nenhum mal vai vir sobre nós. Entende? Isso é importante também. E a outra questão é conexão. Hoje vocês estão aqui comigo, se conectando com quem quer mudar, com quem quer aprender, com quem está disposto a deixar esse bloqueio para trás, limpar esse terreno. Não esqueçam, esse bloqueio está sobre o nosso terreno, que é a nossa vida. Então a gente precisa limpar. Se conectar com pessoas que estão buscando o mesmo que a gente é importante. Se conectar com quem está buscando o mesmo que a gente é importante. Conexão. Então vocês aí, criem um grupo entre vocês, a parte do grupo da mentoria de transbordo, para vocês se comunicarem, fazer as tarefas, aprender algo novo, criar projetos, vocês mulheres, criar projetos, desconstrução desses padrões de limitação entre vocês, porque isso vai fortalecer essa nova mentalidade, essa nova forma de aprendizagem, eliminar esses bloqueios, tá bom? Novas conexões, novas conexões. Quando a gente tem novas conexões, a gente está com pessoas certas, né? Porque elas vão ativando essa experiência. Às vezes é mudar de ambiente, isso ajuda também, né? E outra coisa, como eu falei anteriormente, você tem que acreditar em você. Aqui tem uma pergunta aqui bem interessante. Causas do bloqueio de aprendizagem. Causas do bloqueio de aprendizagem. Primeiro, às vezes é inconsciente, né? É uma pessoa que colocou um limite na gente por proteção. Quer ver um exemplo prático? Criança. A criança está andando, a gente fala, não ande não. Ó, você vai cair. Olha, você não tem idade para isso.
olha, não vai dar certo. Só que a gente tem que entender que a criança, se não andar, não aprende, gente. Se não cair, ela não vai conseguir andar. Então é necessário deixar essa criança aprender. Claro, cuidando, protegendo. Tem ambientes que não tem como. É a proteção, não limitar a criança. A pergunta é de Jucimar. Aqui, vou até pegar de novo aqui. Causas do bloqueio. Às vezes é a proteção excessiva. Sabe? Às vezes é o medo. Olha, vá até aqui, não vá lá não. Tudo isso, de maneira homeopática, vai bloqueando o aprendizado. Você vai dirigir, a pessoa, olha só coloque a primeira, só coloque a segunda, só vá até aqui. Aí a mente vai entendendo, poxa, eu não posso fazer, eu só vou até aqui. Tem pessoas que nem saem da própria cidade. Tem pessoas que nem dirigem. Tem pessoas que não pegam nem um ônibus. Tem pessoas que não lê nenhum livro. Tem pessoas que não conseguem fazer nada. Porque desde pequeno foi o quê? Tolhido, cortado. Foi deixando ali preso em uma caixa, em um espaço reduzido. Isso não é saudável. Entende? Exatamente. Não fale com estranhos. Outra observação. Como eu vou me comunicar bem se eu não pratico a oratória, a fala? Óbvio, você tem que preservar com quem você está falando. Mas não é a maneira adequada. Gente, observe bem. A maioria dos bloqueios tem a ver com aprendizagem, que nos limitaram. Aí na sala, só o professor fala. Na reunião, só o mais velho fala. Na igreja, só o pastor fala. Na sociedade, só quem tem autoridade fala. Vai limitando, bloqueando que essa pessoa aprenda. Eu só posso aprender fazendo, errando, caindo, me equivocando e corrigindo. E isso limita o nosso avanço. Isso limita a nossa prosperidade. Isso limita o nosso avanço financeiro também. Não é? Então já falei. Pode ser por excesso de proteção, esse bloqueio. Normalmente pais. Pode ser por excesso de medo. Às vezes tem um pouco também de insegurança, porque ele é inseguro, então projeta na pessoa essa insegurança, então ela não quer que a pessoa tenha um problema, né? Sofra ou qualquer outra situação. E acreditem, tem casos até por inveja, por ciúmes, porque a pessoa não quer que ela seja melhor que a outra. Então faz o quê? Limita. Eu vejo muito isso em empresas e em algumas instituições de ensino, inclusive religiosa. Você começa a se apresentar e quer falar, oh, calma, oh, nem agora não, oh, não, você não pode, você não tem autoridade, você não tem idade, você é jovem, ou você é muito velho, ou você não tem experiência. Observe que sempre estão tentando nos colocar para baixo, sempre nos limitando. Mas por que isso? Por que isso acontece? Então é momento de a gente eliminar todo esse padrão equivocado que colocamos na gente. Olha só, olhe para dentro. Vamos olhar para dentro de nós e entender se temos ou não bloqueio de aprendizagem. A maioria de nós temos, não é? Tem outra pergunta. Só praticando vamos aprender? Lógico. Com certeza. Só praticando vamos aprender. Não tem como aprender algo novo se a gente não pratica. Então é preciso desconstruir esse pensamento equivocado. Se nós não vamos avançar na vida. Não se limite. Acredite que você é capaz. Não tenha vergonha de errar, de se equivocar. Tá bom? Perguntas? A aula de hoje é bem direta, né? Nós já temos 40 minutos. Eu quero abrir agora esse momento. Tem uma pergunta aqui de Jucimar, né? De que forma afeta a confiança e motivação? Ótima pergunta. De que forma afeta
a confiança e motivação. Por exemplo, se alguém te fala assim, vou pegar o exemplo aqui, Aline, chega assim para a Aline e fala, Aline, você não tem capacidade de ser uma empreendedora. Você não tem capacidade, que eu conheço ela, de ser uma confeiteira. Você não tem capacidade de ser uma enfermeira, uma médica. Afeta ou não afeta a confiança se você tiver com o emocional e espiritual abalado? Afeta? Porque atinge ali a sua confiança. Imagine uma criança. Imagine uma pessoa que está no processo de formação. Entende? E uma pessoa que não tem confiança faz o que da vida? Nada. Ela sempre vai ficar ali limitada. Não faz nada, ela não se levanta. E a motivação, a motivação é o primeiro passo, né? É o primeiro empurrão. A motivação é o primeiro empurrão. Então observe, o bloqueio de aprendizagem afeta a confiança e afeta a motivação. Porque se eu não tenho confiança e motivação, eu não avanço. Não é verdade? Olha a importância também. E aí, como superar? Como superar esse bloqueio que afeta a confiança e motivação? Primeiro, não aceitando mais essa condição. A partir de hoje, não vamos mais aceitar que um terceiro, que às vezes um amigo, um colega, até um cônjuge, um parente, um conhecido fale com a gente que a gente não é capaz. Primeira coisa, não aceitar. Se alguém insistir e falar, por favor, não fale assim de mim. Eu sou capaz. Se você não acredita que é incapaz, problema seu. Mas eu quero, eu vou fazer, eu sou capaz. A minha mente é a mente de Cristo. Ele me deu governo, Ele me deu talentos, Ele me deu capacidade. E se eu errar, me equivocar, eu vou corrigir os erros e vou seguir em frente. Eu não sou limitada. Eu tenho capacidade. Segundo passo, buscar mecanismos. Às vezes aprender um curso, fazer uma mentoria, buscar uma pessoa profissional, buscar uma consultoria, estudar um pouco mais, se desafiar, ir para outros ambientes, fazer viagens, se conectar com pessoas de alto padrão, pessoas mais experientes, buscar essa cobertura de de nova aprendizagem, de novo conhecimento, para você se blindar, para ter outro resultado. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Porque é um assunto que não se aborda nas escolas, não nas universidades, nas famílias. Ninguém fala sobre esse assunto. Ninguém fala sobre bloqueios, ninguém fala sobre estar limitado, ninguém fala assim de trabalhar o talento, a capacidade. Estão entendendo? A Jucimar sinalizou. Alguém tem alguma opinião? Quer comentar algo sobre o assunto? Entenderam? É importante participar. Porque quando você participa, você fala aquilo que você está aprendendo e o colega também aprende. Eu gosto de participação também. Tá? Aí Aline, Eusimere, Isabelle, Jussi, Jerusa, Isabelle, sim, entendi. Aqui, podem falar. É o momento de a gente participar. Eusimere também, certo? E aí a gente vai agora se comunicar lá no grupo, tá? Tem uma lista de atividade. Gente, por favor, por gentileza, façam as tarefas. Essa nova aprendizagem, essa desconstrução tem a ver com novos resultados. Eu sei que a gente aprendeu na escola que fazer tarefa é algo chato. Tarefa é chata, depois eu faço. Mas é necessário, porque para mudar essa mentalidade, deixar esse pensamento errado, a gente precisa fazer algumas tarefas. São tarefas simples, são tarefas até gostosas de fazer, que você vai listando ali e vai dando outro direcionamento. Tá bom? Aí eu vou encerrar essa aula e nós vamos agora nos comunicarmos lá no grupo. Eu vou colocar aí as tarefas no grupo. Se vocês tiverem dúvidas ou precisarem de uma aula extra ou qualquer situação, fala comigo lá no privado ou no grupo, dúvidas, para a gente trabalhar durante toda essa semana.
essa questão de aprendizagem, de bloqueio, porque na outra aula essa tarefa vai ajudar muito, tá bom? Não deixam de participar não, não deixam de fazer a tarefa não. Tem mais uma pergunta aqui. Entendo todas as dificuldades que tenho enfrentado na vida. A Aline escreveu aqui. Justamente, Aline, as dificuldades, as nossas problemáticas têm a ver com bloqueios, tem a ver com limitação que colocou nas nossas vidas. E a gente fica sofrendo, sofrendo, se limitando, não avança, não avança, porque a gente se sente incapaz. Gera um medo, gera um pânico, gera uma tormenta nas nossas vidas. Tá bom? Então esse processo de desconstrução, de aprendizagem, vai nos ajudar. Certo? Então até a próxima aula, toda segunda-feira às 20 horas. E a gente vai se comunicar agora no grupo, tá bom? Com as tarefas. Certo? Então até a próxima, tá? Tchau, tchau. Nos vemos até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, obrigado a todas vocês aí, tá? Boa noite, Deus abençoe.